Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas aí novamente à Prosa com Betaglia. Se inscrevam no canal, o canal tem sido bastante interessante, com pessoas que vêm contribuir com seus conhecimentos, com as suas experiências de vida, e os temas são os mais variados possíveis, desde liderança, supply chain, carreira, cultura, a parte comportamental das pessoas, porque é muito interessante isso. Embora nós busquemos a especialização para conseguir um emprego, para fazer um trabalho, o conhecimento generalista também é importante. E hoje nós vamos conversar sobre um tema também um pouco diferente, mas de interesse de muitas pessoas, que é trabalhando no Canadá, desafios e cultura. Se inscrevam no canal. O Canadá está entre os 10 primeiros países do mundo nos quesitos de segurança e amistosidade. O Canadá possui fatores extremamente positivos quando os temas se relacionam a conflitos internos, níveis de criminalidade e estabilidade política. O país é o segundo maior do mundo em extensão territorial, embora seja relativamente pequeno, olha que interessante, em termos de população, com apenas 37 milhões de habitantes. Como uma nação de alto comércio, também é uma das mais ricas do mundo, sem esquecer as excelentes oportunidades de emprego, boas instalações de saúde e um governo eficaz, coisa que realmente, ultimamente, tem sido difícil de encontrar. Razões mais do que suficientes para classificar o Canadá como um dos melhores países para se viver. Mas, vamos lá. Para refletir sobre esse assunto e prosear comigo, eu vou trazer aqui um amigo de longa data e que mora lá no Canadá já há cerca de 10 anos. É o meu amigo Eduardo Giannone. Meu caro Eduardo Giannone, que honra, que orgulho tê-lo aqui na Prosa com Betaglia, principalmente fazendo uma prosa internacional. Você lá no Canadá e eu aqui na Grande Itatiba, aqui no Brasil. Giannone, seja bem-vindo à Prosa com Betaglia. Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui, poder compartilhar experiências com você, com sua audiência. É muito bacana esse espaço. Agradeço a oportunidade de poder participar e, enfim, estou aqui à vontade para poder falarmos um bate-papo leve sobre o Canadá e sobre as coisas interessantes e também as oportunidades que o país oferece. Que bacana, Giannone. Eu sempre ouço as pessoas falando, pô, o Canadá é um país de grandes oportunidades, tem recebido imigrantes, né, principalmente brasileiros, e você já está aí há 10 anos, né, Giannone? Giannone, quem é o Canadá, hein? O Canadá é um país diferente, né? Eu diria que, comparado, por exemplo, com os Estados Unidos, que a gente é um grande vizinho aqui do Canadá, sem dúvida a história do Canadá foi um caminho bem diferente da história dos Estados Unidos, apenas para comparação, né? Então, vou contar um pouquinho da história. O Canadá, na verdade, ele começou com vamos dizer, uma união entre as nações indígenas que já existiam aqui, né? Existem ainda, né? E os povos europeus que foram chegando ao longo do tempo, né? Começaram com os vikings, os vikings, isso no século XI ainda, né? Que eles vieram para cá, mas não, de fato eles não se estabeleceram, né? Depois vieram os portugueses, por exemplo, poucas pessoas sabem, né? Mas os portugueses estiveram por aqui também, porque o Tratado de Tordesilhas permitia que Portugal explorasse o lado atlântico do Canadá, né? Inclusive, uma das províncias, que é chamada Newfoundland e Labrador, de fato, o nome original era Terra Nova e Lavrador, que Lavrador é o nome do explorador português que chegou nessas terras, que chegou naquelas terras no século XV, século XVI. Então, tem toda essa história de exploração, né? Mas, efetivamente, né, quando o que começou, né, a ter uma povoação parte dos europeus aqui no Canadá foram primeiro com os franceses e depois os ingleses, né? Os franceses vieram para explorar, inclusive o nome Canadá foi de do primeiro conjunto de expedições, né, que o Jacques Cartier, que veio no meio do século XVI para explorar a região que hoje é o Quebec.
E ele conseguiu explorar inicialmente porque ele teve dois guias, né, que eram da tribo Iroquois, e esses guias falaram para ele que existia uma terra mais ao longo do rio que era considerado, que era chamado de Kanata. Kanata era povoado, vila, né? E a partir daí houve, Kanata virou Canadá, e Canadá passou a estar no mapa dos europeus a partir do século XVI, por causa dessa exploração inicial do Jacques Cartier. Mas a partir do século XVII foi quando efetivamente os europeus começaram a se fixar na região, né, tanto franceses quanto os ingleses, e ao longo do tempo, né, eles acabaram entrando em guerras, porque os franceses e ingleses estavam em guerra na Europa, e essa guerra acabou vindo para o Canadá, né? Aí na metade do século XVIII é que quando foi que os ingleses efetivamente eles ganharam, eles venceram os franceses e passaram a dominar efetivamente o que seria a região do Canadá. Mas, curiosamente, a maior parte dos habitantes do Canadá naquela época eram franceses, porque eles tinham vindo para cá para explorar e para se estabelecerem quando era a colônia, seria Nova França, que era a colônia francesa aqui na América do Norte, né? Então, essa conjunção de franceses e ingleses, ela veio desde a época do século XVI, XVII, XVIII e segue até hoje na história do Canadá, né? Bom, mais recentemente outros imigrantes vieram, enfim, o Canadá foi ficando populado por outros povos, mas a origem, enfim, do Canadá está relacionada aos povos, às nações indígenas e depois a vinda dos franceses e ingleses na região. Bacana, ô Giannone, fantástico. Você trouxe aí um conteúdo histórico muito bacana em relação ao Canadá. O Canadá hoje ele tem dois idiomas oficiais, né, o Giannone, que é o francês e o inglês. Mas tem uma predominância desse idioma? Olha, o francês e o inglês, eles são, a partir de 69, o Canadá passou a ser oficialmente uma nação bilíngue do ponto de vista do governo federal, né? Então, até em função da história do Quebec ter sido povoado pelos franceses, e houve sempre tentar se promover essas duas línguas, né, ao longo da história, né? E até porque também, ao longo do tempo, os franceses do Quebec, de origem francesa no Quebec, eles tiveram por várias vezes querendo se separar, né, do Canadá, né? Então, por isso, tem esse movimento tanto do governo federal e de algumas províncias para manter o francês como uma língua oficial, né? Mas, em termos de oficialidade mesmo, ela é oficial a nível do governo federal, né? Ou seja, todos os documentos que são feitos pelo governo federal são feitos em duas línguas, né? E os produtos que são vendidos no Canadá são apresentados em duas línguas também, né? Mas, efetivamente, as províncias elas têm o direito de adotar ou não o francês como língua também, né? E só uma província, de fato, New Brunswick, é que é oficialmente bilíngue. As demais, elas são predominantemente inglesas, né, de língua inglesa, e o Quebec, que é uma província de língua francesa. Uau, que bacana! E tem uma coisa aí, o Canadá é muito frio, né, o Giannone? A gente conversou outro dia aí, você disse que agora está começando a esquentar um pouquinho, é um dos maiores países do mundo em extensão territorial, né? Fala um pouquinho aí desse clima, né? É até interessante, porque como nós estamos falando que o Canadá pode ser um país a ser visitado, onde as pessoas vão fazer não só turismo, mas também estudar ou trabalhar, é interessante conhecer um pouco dessa característica, né, Giannone? Não, sem dúvida, né? O Canadá é muito grande, né? Ou seja, tem uma extensão territorial
imensa e ele vem você cruza a América, né, do Pacífico ao Atlântico, né? Então é um país muito frio, é de verdade, em termos de temperatura média, a Rússia e o Canadá são os dois países mais frios do mundo, né, em termos de temperatura média. Mas tem diferenças, né? Na costa oeste, por exemplo, Vancouver, é um clima mais ameno, né? Então lá você não tem inverno muito rigoroso, como você tem no centro do Canadá, que é mais frio e seco, né? As províncias do lado oeste do Canadá são Manitoba, elas são províncias, Saskatchewan, Alberta, são províncias muito frias e secas, né? Enquanto que você vai mais à direita para o centro-leste, que você tem Ontário, Quebec, também são províncias frias e clima muito frio no inverno, né? Mas já tem uma umidade maior, né? Porque estão perto dos grandes lagos, né? E aí você vai para o Atlântico, onde você tem províncias que são também de clima mais úmido e ameno, né? Mas que também tem um inverno rigoroso. Ou seja, você tem que estar se preparando para o inverno, praticamente, se você for morar no Canadá, tirando na costa oeste, onde o clima é realmente mais ameno, você tem que estar preparado para o frio, né? E o frio, ele pode realmente durar muitos meses, né? Ou seja, começa aí a ficar frio em algumas regiões já em outubro e só vai ficar realmente uma primavera mais forte aí talvez em abril, né? Então, o frio é realmente algo para ser gerenciado aí. Ô, Gianoni, muito bacana essa sua ponderação. Uma das coisas que eu ouço bastante sobre o Canadá é o fator educação, ou seja, as pessoas realmente têm um nível de educação e de escolaridade, né? Vamos Exato. separar um pouco aqui, a parte da escolaridade é muito alta. Isso é real mesmo? Isso é perceptível? Não, é real, né? Ou seja, o Canadá tem 56% da população com ensino superior, né? Ou seja, ou college ou universidade, né? É talvez um dos maiores, se não o maior índice, né, dos países envolvidos, né? Então isso é real, né? Agora é diferente o sistema educacional do Canadá quando você compara com o Brasil, é bastante diferente, né? Inclusive da forma como ele é feito. É um sistema público, né? Do ponto de vista que você ensino fundamental, ensino médio é gratuito, né, para todo mundo, apesar de existirem escolas privadas, né? E aí você, na verdade, quando você estuda através do sistema público, né, você vai ao longo do seu, vamos dizer, seria o seu segundo grau, escolhendo um pouco, tem flexibilidade para você escolher as matérias que você vai fazer, já com vista na universidade ou college, né? Então você tem aí, escolhe as suas matérias, aí você é eleito, né, para ir para uma universidade, para um college, dependendo da sua performance no ensino secundário, né? Não existe um vestibular propriamente dito, né? Mas existe aplicações, né? Você se aplica você tem a liberdade para se aplicar nas escolas que você acha que tem mais a ver com o seu objetivo, né? E aí depois você compete, vamos dizer assim, com outros estudantes e as escolas oferecem a vaga, né, para você ir para uma universidade ou um college, né? Quando eu falo universidade, você tem um ensino mais acadêmico tradicional, né? Enquanto que no college é mais focado no mercado de trabalho, né? Então você tem lá cursos mais curtos que são focados para a pessoa ter um diploma, uma certificação que permita ela entrar no mercado de trabalho. Legal, Gianone. Gianone, você sabe que uma das coisas que eu guardo como recordação sobre o Canadá está relacionado com o conceito da polícia montada, né? Ou seja, existe isso ainda? Eu lia gibis, tal, né? Tinha Existe. filmes sobre isso. Não existe. Na verdade, a polícia montada, né, o nome da oficial, né, da polícia canadense, né? Ela é uma polícia de um âmbito federal, né? Mas tem províncias, né? Por exemplo, onde eu moro aqui em Ontário, eles têm a polícia própria, né? Ou seja, a polícia no nível da província. Mas tem muitas províncias que não. E a polícia montada, vamos dizer assim, é a que vamos dizer, que faz o policiamento nessas províncias, né? Lógico, nem todas, eles não estão andando mais a cavalo, assim, ou qualquer, mas eles têm aquele uniforme, enfim, isso é real, né? Do ponto de vista, é a mesma polícia, né, que foi evoluindo, né? E faz, vamos dizer, o policiamento de muitas das províncias no Canadá, lógico, de uma forma mais moderna hoje, né? Não a cavalo, né? Mas ela é a mesma que evoluiu ao longo do tempo da história, né?
Ah, que legal. Quer dizer, a polícia montada no carro, né? Não mais, não mais no cavalo. É, Legal. Gianone, meu amigo, nós estamos aqui, né? Está fantástica a nossa prosa aqui, né? Logicamente, as pessoas que estão nos ouvindo aqui estão dizendo o seguinte: poxa, mas tem muita história aí. Eu queria uhum, saber um pouco mais de trabalho, né? E legal isso, porque a nossa ideia aqui, né, Gianone, a gente tinha combinado antes algumas coisas, não tudo, né? A sim. polícia montada a gente não tinha combinado, mas nós combinamos algumas coisas exatamente de falar um pouco da história do Canadá, fazer uma pequena introdução e depois nós falarmos do que é trabalhar no Canadá, que é basicamente o que você tem feito aí nos últimos 10 anos. Eu vou dividir aqui, nós vamos tomar uma aguinha e um café, ô Gianone, e nós vamos Certo, voltar para o segundo bloco para falar então sobre o trabalho. Pode ser? tranquilo, vamos lá. Oi, Gianone! Fantástica a nossa prova aqui. Estou gostando muito, muito bacana. Principalmente desse esquema aí da polícia montada, que a gente não tinha combinado, né? Mas eu, quando criança, eu lia muito gibi sobre a polícia montada. Eu gostava muito. Meu caro amigo, como é que é trabalhar no Canadá? Olha, Paulo, tem uma diferença cultural muito grande entre trabalhar num país como o Brasil, um país latino, com trabalhar aqui no Canadá, né? Então, você depende muito como você vindo de outro país, né? Principalmente vindo do Brasil, né? Como é essa transição, né? E isso pode fazer as coisas ficarem mais simples ou mais complicadas, né? Eu tive a oportunidade de vir, né, através de quase uma transferência para cá, então eu tinha uma oportunidade já definida de trabalho aqui, né, e isso facilitou bastante as coisas, que não é, vamos dizer assim, a maioria das pessoas tem outra trajetória, né? Eu diria assim, o Canadá é um país de muitas oportunidades, que vale a pena ser considerado, né, como uma experiência profissional ou mesmo de vida, né, se a pessoa realmente quer passar a morar, né, aqui no Canadá, né? Então, assim, o país é um país de mão de obra que depende bastante de imigração, isso é um fato, né? Ou seja, eles precisam efetivamente de gente de fora. Hoje, o crescimento para o Canadá está muito focado basicamente na imigração, ou seja, é assim que o país tem crescido, né? Não é um país super populoso, mas é um país que vem crescendo continuamente e usando muito da mão de obra de imigrantes, né? E, assim, tem muitas indústrias daqui, né, que estão demandando pessoas qualificadas, né, de fora, né? Então, desde coisas que você tem profissões, chamar assim, no Brasil seria de nível médio, né, sei lá, enfermeiros, técnicos, né, em mecânica, em eletricidade, existem demandas para essas pessoas, né, para vir para cá. Como também profissões mais assim, tipo você tem web developers, né? Aqui tem uma indústria de software muito forte, né? Então tem uma demanda para profissionais de tecnologia em geral, né? Principalmente para desenvolvimento de software, né? Tem bastante demanda com relação a isso. Tem demanda para gestão, né? O que seria gestores de projeto, né? Gerentes de projeto com certificação. E eu vou falar de certificação. Esse é um detalhe importante, né? Ou seja, no Brasil, eu não sei hoje, faz algum tempo já que eu saí, né? Mas talvez não era tão enfático quando eu trabalhava aí a questão das certificações, quanto aqui efetivamente é mandatório, eu diria, para você, em muitas das profissões, você tem que ter uma certificação que o Canadá reconheça para poder trabalhar aqui. Por exemplo, na parte de gestão de projetos, você tem o PMP, né, que é dado pelo PMI, né, então você é muito respeitado quem tem as certificações do PMI aqui no Canadá, para você trabalhar em projeto, em empresas, né, assim como para você trabalhar em nível técnico, né, muitas pessoas, quando elas vêm para cá, elas têm que fazer uma certificação, ficar num college ou fazer uma certificação de 1, 2 anos para efetivamente estar apto a trabalhar em determinadas profissões, né? Eu diria assim, tem muitas oportunidades, mas tem que ter um planejamento adequado, né, para você fazer o seu sonho aí, né, de trabalhar aqui, ser uma realidade e ser um negócio bacana, né? Então, acho que é um país de oportunidades, tem muitas, eu posso falar até das indústrias que estão mais demandando pessoas, né? E agora tem que ter um certo plano, né, para você vir e poder ser bem sucedido, né?
Olha que bacana, é muito interessante. Eu tenho uma curiosidade aqui com relação à empregabilidade, já que Uhum, tem demandado pessoas de fora, e o outro é o seguinte: uma pessoa que quer ir para o Canadá para trabalhar ou para estudar, uhum. indo apenas com o inglês é o suficiente ou precisaria ter os dois idiomas? Como é que é isso? Tá, vou responder essa primeiro, né? Depende, né? Por exemplo, a parte do idioma, se você vem para as províncias de língua inglesa, você com o inglês é suficiente, você não necessita ter o francês. Agora, se você vai vir para o Quebec, é relativamente ao contrário. Para lá, você trabalha o Quebec, ele tem um programa de imigração separado do governo federal, né? Em que ele, vamos dizer assim, promove, obviamente, a questão da língua francesa e exige o francês como um requisito, né? A pessoa tem que demonstrar, né, que tem proficiência em francês, ou ela vem eventualmente e faz essa proficiência quando ela chega no Quebec. Depende muito vamos dizer, do tipo de trabalho que a pessoa está se aplicando, né? Mas existe um programa específico para o Quebec, onde o francês é um requisito para a pessoa se estabelecer. Nas demais províncias, é um fator adicional de sucesso, eventualmente, porque se você vem para um trabalho que vai trabalhar ao longo de todo o Canadá, seja uma empresa que atua em todo o Canadá, ou você vai fazer um negócio que precisa atuar em todo o Canadá, e você vai ter que, obviamente, estar no Quebec, que é a segunda província em importância, então aí seria muito relevante você ter o francês também, né, como a segunda língua, porque te dá mais competitividade nesse quesito, né? E com relação à empregabilidade, porque Uhum. é um país que, na realidade, não tem desemprego, ou tem aquele desemprego, porque é normal, né? Um país ter entre 3 a 5% de desemprego em função de rotatividade e tal. Claro. Mas não é como países da América Latina, né? Sem falar apenas do É, Brasil, né? não, todos os países, né, quer dizer, o Canadá vinha até com um índice de desemprego bastante baixo e constantemente nos últimos anos, né? Só agora com relação à pandemia, evidentemente foi bastante afetado, né? E está agora tendo um processo de recuperação da economia e do nível de emprego, não está no mesmo patamar de antes. Mas você tem razão, do ponto de vista de estabilidade, existe mais estabilidade e mais previsibilidade, né, no mercado do que você compara com países como o Brasil ou outros países da América Latina que tem muitas oscilações, né? Aqui é mais estável e tem alguns setores que são muito estáveis, né? Do ponto de vista de demanda de trabalho e, enfim, por exemplo, o sistema financeiro aqui é muito forte, né? Principalmente na região centro do Canadá, que é Ontário, Quebec, né? Esse setor demanda bastante mão de obra e é um setor muito forte, reconhecido na América do Norte como um todo, né? Então ali você tem realmente um nível de emprego geralmente bastante bom, né? Outro setor que é muito forte no Canadá é o setor de energia e o setor de mineração, né? Porque tem muitos recursos naturais e então empresas muito fortes nessa área, né? Que atuam já há muito tempo, né? Então é uma área que sempre demanda bastante gente, né? Outro setor é a parte de serviços, né, muito forte, né, porque vamos dizer, o principal setor da economia, no fundo, né, como todo país desenvolvido. Então, você tem, além do setor financeiro, você tem a parte de saúde, né, apesar do sistema ser público, tem muita coisa ao redor desse sistema público que demanda mão de obra, né? Então, a área de saúde e de assistência é bastante demandante. E outros setores mais interessantes até, né, do ponto de vista mais recentes, com a parte que eu falei de indústria de software, porque aqui em Toronto, por exemplo, tem um polo muito grande para startups e fintechs, né? Então, tem muita empresa nascendo aqui no Canadá e que depois acaba se expandindo para a América do Norte. Eles olham muito o mercado americano, vamos dizer assim, você nasce aqui, mas já tem uma previsão de crescer abraçando o mercado dos Estados Unidos, que é muito maior que aqui, né? Mas, obviamente, tem a oportunidade de vir daqui e você expandir para lá. Outra indústria é entretenimento, né? A parte de cinema, que depois da Califórnia, a principal indústria de cinema está aqui em Toronto agora, né? Então, são coisas que foram sendo desenvolvidas, né, que são um pouco particulares do Canadá, né? Apesar de ser um país de 40, menos, não tem nem 40 milhões de habitantes, tem investido em indústrias que têm um potencial muito grande. Ô, Janone, bacana tudo isso que você está falando. E uma das coisas, conforme você foi comentando e relacionando o Canadá com os Estados Unidos, por exemplo,
O Canadá faz parte do tratado econômico aí, né? E da relação com os Estados Unidos mais México. Existe alguma dependência muito forte do ponto de vista econômico do Canadá em relação aos Estados Unidos? Como é que é isso? Sim e não, né? Acho que o tratado ele realmente ele é único, né, do ponto de vista de volume, né? Eu acho que é uma fronteira entre Canadá e Estados Unidos, tem uma fronteira que circula $1 trilhão por ano, né? É muito dinheiro, muita mercadoria, uma logística incrível, né? Então, por fato da logística, né, você tem uma dependência muito forte entre os dois países. Então, você não pode simplesmente cortar essa relação e dizer que o Canadá consegue subsistir sozinho, porque, né, não foi constituído assim nos últimos tempos, né? Então, a cadeia logística para indústrias como, por exemplo, automobilística, ela depende de peças e insumos que estão nos 3 países, né? Então, por esse aspecto, tem uma dependência muito forte de como evoluiu, né, essa relação entre Estados Unidos e Canadá e México, mais recentemente, né? Que torna impossível o Canadá, principalmente, de manter uma posição totalmente independente. Eles estão agora, eventualmente, o Canadá, nos últimos tempos, até, por exemplo, em função da pandemia, eles vão voltar a investir em indústria farmacêutica, porque eles tinham praticamente perdido esse bonde, né? As vacinas, por exemplo, não são feitas aqui, mas vão passar a ser feitas agora, né? E outros produtos farmacêuticos vão passar a ser produzidos aqui novamente, porque isso foi perdido, né, em função da facilidade de você trabalhar com os Estados Unidos, né, o suprimento, né? Então, tem esses aspectos, eu diria que é sim e não, né? Ou seja, tem muita coisa que o Canadá é autossuficiente, mas tem muita coisa que depende fortemente do acordo, né, que era o NAFTA anteriormente, mudou agora, né? Que bacana, muito legal, Janone. Janone, eu queria voltar um pouquinho para a parte de imigração, ou seja, nós sabemos que tem muitos brasileiros que tentam a vida aí no Canadá, mas é a maioria o brasileiro ou o latino? Como é que é isso? Tem muita gente da Europa? Como é que é essa distribuição? Ainda tem poucos brasileiros aqui, né? Então tem uma oportunidade grande para os brasileiros, né? Eu diria, é difícil não ter uma estatística muito recente, mas entre 40 e 50 mil brasileiros, ou vamos dizer, de ascendência brasileira, estão hoje no Canadá, que é relativamente pequeno. Se eu comparo, por exemplo, tem 400 mil descendentes de portugueses aqui. Portugal, historicamente, né, teve muita imigração para o Canadá, né, principalmente na região dos Açores, né? Então, você tem outros latinos, tem italianos, você tem espanhóis, tem os portugueses, né? Os brasileiros ainda são uma comunidade relativamente pequena aqui no Canadá, mas tem crescido rapidamente. Em 2019, foram 5 mil novos residentes aqui que vieram do Brasil, né? Então, e tem crescido bastante nos últimos 10 anos, comparativamente, eu diria, né? Ok. Janone, meu caro amigo, nós estamos chegando no final da prosa, mas eu vou dizer uma coisa para você, eu não gostaria de terminar a prosa sem ouvir algumas dicas de quem está aí há 10 anos para aqueles que pretendem, por exemplo, tentar a vida aí no Canadá. O que você diria para eles? Olha, primeiro acho que tem que ter um planejamento, né? Porque é um outro país, é uma outra cultura, né? Então você tem vários caminhos para tentar explorar. Você pode vir aqui para tentar estudar, né? E eventualmente do estudo você converter para uma oportunidade de trabalho. Existe essa possibilidade, ela é real, né? O governo suporta esse tipo de coisa, né? Tem essas certificações que eu comentei, né? Ou seja, muitas vezes a pessoa quer mudar eventualmente de foco, né? Então ela pode investir numa certificação e daí ter um outro tipo de oportunidade de emprego aqui no Canadá, né? Então é um outro, eu diria que a pessoa tem que ter muita preocupação aqui com a experiência canadense. Você tem que construir isso, né? Seja por estudo, seja por certificações, para você realmente ter uma maior chance de ter, vamos dizer, sucesso aqui, né? Então é importante você ter isso em conta e planejar para isso, né, para você ter mais chances de dar certo, né? E, eventualmente, né, você tenha, obviamente, vindo para o Canadá, você vai ter um acesso, de alguma forma ou de outra, ao mercado americano, né? Então, que é uma coisa que eu acho que, dependendo do objetivo das pessoas, né, pode ser também colocado no plano aí, né?
Bacana. Tem uma pergunta aqui que não quer calar, né? Eu tenho que fazer essa pergunta para você. E a remuneração, ela é atrativa em relação ao equilíbrio financeiro, né? Custo de vida mais remuneração. Como é que é isso? Olha, aqui eu diria que você tem a remuneração, ela tem, vamos dizer assim, você tendo uma boa formação, uma boa certificação, você consegue uma boa remuneração, né, do ponto de vista econômico, né? Agora, o custo de vida aqui tem se mostrado, vamos dizer assim, um desafio, né? Principalmente nos últimos 10 anos, eu diria, justamente no tempo que eu estou aqui, eu vi esse custo de vida subir muito, né? Principalmente a parte de casa, né, você moradia, né, muito caro aqui no Canadá e tem ficado muito mais caro, né? Então, esse faz parte de um planejamento que você tem que ter, porque você pode investir numa casa e pagar uma mortgage por 25 anos, né? Você tem acesso a isso de uma forma que talvez um pouco diferente do Brasil, né? Mas, por outro lado, né, o custo dessa moradia tem crescido muito mais que a inflação, né, nos últimos anos, né? Então, acho que tem que ter um cuidado, né, em relação a isso, né? Você pode ter uma boa remuneração, mas o custo de vida, mais os impostos, que aqui são altos, porque é um país que tem um serviço público muito grande, né? Então, nos Estados Unidos, você paga muito menos imposto que aqui no Canadá, porque o Canadá tem que suprir vamos dizer, essa rede social, né, de saúde, educação, né, e isso acaba saindo dos impostos, né? Então, eu diria que, sim, existem bons empregos, né, bem remunerados, mas há um cuidado muito grande em relação à questão do custo de vida. Maravilha. Meu caro amigo Giannone, fantástica essa prosa nossa aqui. O pessoal vai gostar muito de ouvir você lá no nosso canal. Meu amigo, um forte abraço ao infinito e além, Giannone. Ok, obrigado. Foi um prazer, Paulo. Um grande abraço. Um abração para você. Que a força esteja contigo. Tchau, tchau. Tchau.